Cristiano Ronaldo perdeu a cabeça quando roubaram esse gol. E foi por isso que Messi saiu do Paris Saint-Germain. Esses são os momentos mais egoístas do futebol. E vamos começar com Cristiano Ronaldo, que simplesmente perdeu a cabeça com o jogador da seleção. Ele estava prestes a fazer um gol histórico, quando Nani quis roubar os holofotes. O pior de tudo é que Nani estava impedido, então ele não só prejudicou o Cristiano, como também a seleção inteira. Olha a cara do robozão depois do lance. E isso não é tudo. Olha o que o Gareth Bale disse numa entrevista quando perguntaram o que ele achava de Cristiano. How was Ronaldo? It was actually okay. It had his moments where, for example, if we win 5-0, he doesn't score. He comes in, throws his boots like he's angry. It's crazy. E já flagraram algumas vezes o português ficando bravo, porque outro companheiro marcou um gol no seu lugar. O Paris Saint-Germain era um caos completo. Quando Mbappé, Messi e Neymar jogavam no time, era um problema atrás do outro. Começando com o Messi, que deu uma bronca no Verratti, depois de não receber um passe. E o pior é que aquele era um jogo de Champions contra o Real Madrid, e Messi tinha combinado uma jogada com o Verratti antes do jogo. Mas isso não é nada. Câmeras de televisão flagraram o Mbappé, reclamando do egoísmo de Neymar. E isso acontecia apenas com o Mbappé, porque Neymar tocava para os outros companheiros normalmente. Se liga no que rolou no começo dessa mesma partida. Acho que foi por isso que esse time não deu certo. E para ser justo, Mbappé também era egoísta quando só estavam ele e Neymar no ataque. Mas o Antony fez algo pior. Ele tinha simplesmente 3 jogadores para tocar a bola e tinha tudo para fazer o United passar à frente no placar, mas tomou a pior decisão possível. Olha a reação dos seus companheiros. Onto the roof of the net. It was a lovely move by Manchester United. It deserved the goal. Ele também já fez isso com Cristiano Ronaldo. Ao invés de tocar, ele ficou brincando com a bola e a reação do português foi épica. Ronaldo passou por alguns problemas no Manchester United. Um jogador teve a coragem de tentar roubar um gol dele, e isso deixou Cristiano furioso. Olha esse lance bizarro do Bruno Fernandes e a reação do CR7. E pelo visto, Bruno é realmente fominha. Olha o que ele fez nesse lance. Depois da partida, ele levou uma baita bronca do Casemiro por causa disso. Mas nesse outro lance, o meio-campista foi a vítima. Ele estava na cara do gol e seu companheiro escolheu fazer isso. Cristiano Ronaldo também sofreu com lances egoístas na seleção de Portugal. O cara ficou pistola quando não tocaram para ele nessa jogada. E tem mais, olha a reação do jogador quando seu companheiro errou um passe fácil. E o mais engraçado desse lance é que o passe errado acabou virando um gol. Mas ele já teve momentos de egoísmo também. Se liga nesse lance em que Cristiano escolheu fazer o mais difícil e se deu mal. Você teria coragem de reclamar com Cristiano Ronaldo desse jeito? E essa não foi a única vez não, viu? Na Juventus, ele tentou raspar a cabeça na bola para roubar o gol de um colega. O problema é que ele estava impedido e o gol não valeu. Quem diria que anos depois, ele faria o mesmo que o Nani fez com ele. Em um jogo por Portugal, ele tentou roubar outro gol. O atacante simplesmente não encostou na bola e queria a todo custo que o gol fosse seu. O pior é que quando deixaram o gol no nome de Bruno Fernandes, ele não ficou nada satisfeito. Olha o que fizeram com Ronaldinho Gaúcho. Ele estava prestes a marcar um gol antológico, quando simplesmente roubaram isso dele. E o brasileiro é tão humilde que comemorou o gol como se nada tivesse acontecido. Mas se tem um time com jogadores mais egoístas que o Manchester United, esse é o Chelsea. Vamos começar com esse lance em que 2 jogadores tentaram finalizar uma jogada e tudo deu errado. Isso daqui também aconteceu nessa época. Eles conseguiram contratar os jogadores mais egoístas do futebol. Mas esse outro lance é pior. O Chelsea conseguiu um pênalti por causa de uma mão na bola. E foi aí que os problemas começaram.
Jorginho queria bater, mas Berkeley não deixou, porque ele queria marcar. O Willian também apareceu pedindo para bater o pênalti e ele não deixou, e foi isso que aconteceu. No fim das contas, os Blues perderam o jogo e a culpa toda caiu em cima do Berkeley. Nesse lance, o atacante fez tudo certo, driblou o goleiro e tinha tudo para fazer uma assistência histórica, mas ele tentou fazer o gol e passou vergonha, e isso não é tudo. Anos depois, Sterling foi contratado e em um de seus primeiros jogos ele fez isso daqui. Acho que foi por isso que Guardiola dispensou ele. Falando nisso, se liga no gol que ele roubou do Agüero. O melhor de tudo é a cara do atacante que nem comemorou. Mas nada se compara a esse lance em que Guardiola quase invadiu o campo. Essa jogada foi tão bizarra que a reação do treinador foi épica. Mas enfim, outro lance bem parecido com o pênalti do Berkeley aconteceu nesse jogo do Fulham. Camará literalmente brigou com seu companheiro de equipe para bater o pênalti e passou vergonha. No Galatasaray, aconteceu a mesma coisa. Os dois jogadores pegaram a bola para bater um pênalti, literalmente ao mesmo tempo, e os dois quase saíram na mão. Na época da pandemia, os estádios não tinham torcida, e por causa disso, conseguimos ver o quanto Ibrahimovic é egoísta. Ele passou um jogo inteiro reclamando do Çalhanoğlu, porque não estava recebendo a bola. Como deve ser chato jogar com um cara assim, né? Mas pior do que isso é só você que assistiu o vídeo até aqui e não deixou o like e nem se inscreveu. Olha o que fizeram com o Haaland. O Foden conseguiu deixar o atacante completamente irritado. E essa não foi a única vez que esnobaram o norueguês. Olha a reação dele quando não tocaram uma bola fácil. Esse lance deixou os torcedores furiosos. Era só tocar a bola para o Griezmann, que a França conseguiria marcar, e o atacante deu uma bronca no seu companheiro. Mas temos que falar de uma das grandes brigas do futebol. Salah, Firmino e Mané fizeram um dos trios mais goleadores da história, mas dois desses jogadores não se batiam. Mané e Salah simplesmente se odiavam, porque um era mais egoísta do que o outro. E pelo visto, Salah se supera no quesito fominhagem. Nesse jogo ele foi tão fominha que até o Klopp perdeu a paciência. Esse trio de ataque só funcionou porque Firmino ficava no meio dos dois para fazer a bola rodar, porque se dependesse dos atacantes, um não tocaria a bola para o outro. Não importa o quanto o atacante goste de fazer gols, não tem explicação esse cara não ter tocado a bola para o seu companheiro. Esse jogador roubou um gol na cara dura e saiu comemorando como se nada tivesse errado. Lukaku é o cara da seleção belga, mas um jogador conseguiu esnobá-lo completamente. Olha a reação do atacante. O Richarlison fez algo bizarro na Premier League. Ele fez tudo certo na jogada, mas na hora de tirar o 10, tentou ser egoísta e se deu mal. E pelo visto ele ficou marcado no clube, porque em outro jogo, quando ele pegou a bola para bater um pênalti, o capitão do time deu uma bronca nele. O brasileiro não gostou nada disso e nem sequer comemorou o gol do seu colega de ataque. Nesse outro lance, ele estava na cara do gol e foi simplesmente ignorado. E quem sofreu com isso foi o gramado. Os jogadores desse time passaram dos limites. Os caras quase saíram na porrada por causa de um chute egoísta. Salvaram o Balotelli de passar vergonha. Ele até tentou ser egoísta, batendo um pênalti no lugar de Samuel Eto'o, mas Zanetti, o capitão do time, tirou ele de lá e deixou Eto'o brilhar. O mesmo aconteceu anos depois, mas dessa vez não tinha ninguém para impedir o atacante de fazer besteira. Ele não deixou o capitão do Liverpool bater um pênalti e ainda ofendeu o cara com as câmeras gravando tudo. A sorte é que ele conseguiu fazer o gol. E falando de passar vergonha, quando jogava pelo City, Balotelli saiu na cara do gol e errou de propósito.
Pô, se não queria marcar, podia pelo menos ter tocado a bola, né? Minutos depois de fazer isso, o técnico tirou o atacante de campo e com razão. Que pena que não tinha ninguém para salvar o Icardi, quando o atacante também jogava pela Inter. Ele fez esse lance bizarro e quase apanhou de um colega de equipe. Os jogadores tiveram que separar os dois para algo pior não acontecer. Agora vamos para um lance bizarro no futebol feminino. Tinha simplesmente 3 jogadoras contra a goleira e elas conseguiram roubar a bola, mas nenhuma delas teve a humildade de deixar a outra marcar o gol. Eu tenho certeza que é assim que você fica quando cai no time daquele seu amigo que não toca a bola. O cara já estava de saco cheio e simplesmente desistiu do lance. Os dois acabaram brigando e a coisa ficou feia. O Saka passou vergonha nesse lance. Era só rolar a bola no Rice, que estava chegando na área, mas ele tentou chutar e a torcida rival chegou a cair na risada. Nessa outra jogada, quem foi completamente esnobado foi o Gabriel Martinelli. Seu companheiro teve várias chances de tocar a bola para ele e preferiu tentar fazer o gol sozinho. O Arteta ficou maluco. Agora esse jogador do Paris Saint-Germain tentou ser humilde e se deu mal. Choupo-Moting quase roubou um gol de um colega, mas para mostrar que não era egoísta, ele não deixou a bola entrar. Melhor perder o gol do que roubar de um amigo, certo? Falando do PSG, vamos falar das polêmicas de batidas de pênalti do clube. Quando chegou no clube, Neymar foi muito babaca com o Cavani e mostrou como é egoísta. Mas o uruguaio não ficou parado e numa batida de pênalti, fez questão de pegar a bola e bater, para mostrar que ainda era o dono do time. Só que as coisas acabaram dando muito errado para ele, e o mesmo aconteceu anos depois, mas dessa vez Neymar foi a vítima. Mbappé queria se tornar o batedor de pênaltis da equipe, e para isso, ele literalmente tirou a bola das mãos do brasileiro, mas ele se deu muito mal, porque além de perder o gol, o PSG teve outro pênalti marcado, e Neymar foi lá para mostrar como é que se faz. Ficou claro para o mundo inteiro que Mbappé não tinha o que era preciso para ser o dono do time. Palmer fez uma temporada brilhante no Chelsea, mas acho que a fama subiu a cabeça. Olha como o jogador desrespeitou seus colegas, tudo para poder bater um pênalti. Harry Kane teve a chance de ajudar a Inglaterra a ganhar a partida, mas tentou resolver tudo sozinho. O resultado foi esse aqui. Tá explicado porque não ganhou nenhum título ainda. Esse jogador ficou tão bravo que descontou tudo na trave. Será que esse chute doeu? O que aconteceu depois desse lance vai te surpreender. Esses dois jogadores brigaram para bater uma falta e o clima ficou pesado no campo. Mas depois que o gol saiu, eles foram muito humildes para deixar tudo de lado. O Ansu Fati fez algo simplesmente bizarro. Ele estava de costas pro gol e era só fazer o pivô. Mas o cara tentou fazer um golaço e acabou passando vergonha. Roubaram outro gol do Cristiano Ronaldo. Na Juventus, ele bateu uma falta e depois o goleiro falhar. A bola estava quase entrando quando fizeram isso. Pelo menos dessa vez ele não ficou bravo, até porque tinha a chance do goleiro ainda pegar a bola. Nesse lance aqui eu vou defender o atacante. Ele girou bonito e estava na cara do gol. Tá certo que tocar era o melhor, mas ele tinha condições de marcar. O único problema é que momentos depois ele roubou esse gol estando impedido. Aí fica difícil defender, né? Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e veja os momentos mais desrespeitosos do futebol.